O After Effects é um aplicativo para a criação de animações e composições de vídeo muito poderoso e utilizado. Aprenda a trabalhar com animações 2D e 3D, aplicar desfoque, recursos de iluminação e muito mais neste curso. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Veja nesta aula como trabalhar com textos e aplicar animações a eles. Ao trabalhar na criação e edição de composições, você provavelmente terá de inserir textos e aplicar animações a eles. Nesta aula, então, veremos algumas opções de trabalho com textos, usando alguns dos recursos que já conhecemos e também outros novos. Vamos usar o projeto atual para nosso exemplo. Para começarmos, ative a ferramenta usada para a inserção de textos, chamada Horizontal Type. Detalhe: se precisarmos digitar textos na vertical, podemos escolher no mesmo grupo a ferramenta Vertical Type. Note que já temos aqui do lado dois painéis para a formatação do texto que logo usaremos. Para começar a digitar um texto, basta clicar na área View e digitar o que deseja. Clique neste ponto por enquanto. Digite o seguinte texto: SM. Nosso texto será digitado em 2 linhas. Então pressione a tecla Enter. E em seguida digite Produções. Bem, o texto está digitado. Note que temos uma nova camada só para ele. Podemos agora aplicar uma formatação para os textos digitados. Iremos aplicar formatações diferentes em cada linha. Primeiro, selecione este texto, clicando aqui e arrastando até aqui. No painel Character, podemos escolher as opções de formatação relacionadas às letras, como fonte, cor, tamanho, etc. Clique primeiro na seta da caixa de listagem Font Family. Para selecionar a fonte que usaremos, clique na barra de rolagem e arraste um pouco para cima. Selecione esta fonte para o texto. Na caixa seguinte, podemos escolher estilos de itálico, negrito e outros, dependendo da fonte. Mas vamos deixar como está. Aqui podemos alterar o tamanho da fonte. Isso pode ser feito clicando na seta ao lado e escolhendo uma opção da lista ou digitando o valor desejado. No momento, clique na seta da caixa Size. Selecione o tamanho 72. Outra propriedade que iremos alterar é a que controla o espaço entre as letras. Clique nesta caixa para digitarmos um valor. Digite o seguinte nela, 100. E pressione a tecla Enter para confirmar. Muito bom, o texto está quase pronto. Abaixo deste painel temos o painel Paragraph, que permite controlar formatações de parágrafo, como alinhamento, espaço, antes e depois do parágrafo, etc. Em nosso caso, selecione aqui o alinhamento Right para organizar o texto para a direita. Note que o texto está posicionado agora à esquerda do ponto em que clicamos para digitar, o que faz com que o lado direito fique alinhado. Clique também aqui na caixa Add Space After Paragraph, que permite definir o espaço depois do parágrafo. Digite um valor pequeno, 10. Pressione a tecla Enter para confirmar. Ótimo, este texto está pronto. Selecione o texto seguinte, dando 2 cliques nele. Clique na seta da caixa Font Family. Arraste a barra de rolagem até este ponto. Escolha a fonte Tahoma.
clique na seta da caixa para o tamanho do texto. Selecione o tamanho 30. Altere também o alinhamento para Right. Bem, essas eram as alterações que tínhamos para fazer. Vamos posicionar o texto melhor na tela da composição antes de continuarmos. Para ter certeza de que nada será perdido, clique neste botão. E escolha a opção Title Action Save. Agora escolha a ferramenta Selection. Clique sobre o texto e arraste aqui mais ou menos no centro. Muito bom! Vamos passar para as configurações de animação. Esse texto começará a aparecer a partir de 3 segundos do vídeo. Clique então no Timecode. Digite o valor correspondente, 300. Pressione a tecla Enter para confirmar. Agora clique no início da camada e arraste para o local do CTI. Assim como fizemos com imagens e formas, podemos aplicar efeitos pré-configurados a textos. Clique então no painel Effects Reset. Dê um clique no grupo Animation Presets. A animação que iremos usar está em um grupo um pouco mais abaixo na lista. Clique na barra de rolagem e arraste um pouco para baixo. Clique no grupo Text. Nesse grupo temos todas as animações para aplicação em textos. Em seguida, clique no grupo Animate In. Vamos aplicar uma dessas animações para testar. Para aplicar uma animação ao texto ou qualquer outro elemento, podemos tanto clicar 2 vezes nela, como já fizemos, como clicar e arrastar a animação sobre ele. Para aprendermos a outra forma, clique sobre este efeito e arraste sobre o texto. Veja que o texto desapareceu, pois o efeito já foi aplicado. Vamos dar uma olhada em como ele ficou com isso. Clique no botão Play. Ficou bem interessante a aplicação desse efeito. Mas às vezes pode ser que um efeito não nos agrade e queiramos usar outros. Podemos rapidamente remover um efeito. Vamos ao início desta camada para podermos fazer isso. Clique no Timecode. Digite o seguinte tempo, 300. E pressione Enter para confirmar. Com o texto selecionado, clique no menu Animation. E dê um clique sobre Remove All Text and Mirrors. Observe que não temos mais efeito nenhum aplicado. Mas vamos aplicar outro efeito sobre o texto, que dessa vez será mantido. Dê 2 cliques sobre o efeito expresso iChart. Agora vamos dar uma olhada em como ficou. Clique no botão Play. Muito bom, o uso de efeitos pré-definidos é realmente muito prático. Apenas para finalizar o trabalho com este texto, deixe que eu altere o fim da camada. Pronto, continuando, vamos inserir outro texto para trabalharmos com outra animação. Clique no Timecode. Digite dessa vez 701. E pressione a tecla Enter. Perceba que esta nova animação começará no quadro seguinte ao término da anterior.
Selecione novamente a ferramenta Horizontal Text. Dê um clique neste ponto para inserir o cursor. Digite o seguinte texto: Apresenta. E clique sobre a ferramenta Selection. Arraste o texto até este ponto da tela. Aproveitando, já mova o início desta camada até o ponto do CTI. Para criarmos uma animação para esse texto, vamos fazer algo diferente. Dê um clique na seta da camada Apresenta. Aqui temos o botão Animate, onde temos acesso aos animadores de texto. Este recurso anima propriedades de posição, rotação e tamanho dos caracteres em relação ao seu ponto de ancoragem. O ponto de ancoragem é o ponto de referência que todo objeto tem para definir posicionamento e dimensão do mesmo. Clique então em Animate para escolhermos uma das suas opções. Escolha a propriedade Scale. Temos agora a propriedade Scale pronta para ser alterada e assim animar o texto. Veja que ela está dentro do grupo Animator, que armazena o conjunto de blocos de atributos para animar o texto. Clique primeiramente no indicador de proporção para desativá-lo. Agora, clique no campo Y dessa propriedade para editá-lo. Digite o seguinte valor, 0. E, como sempre, pressione Enter para continuar. Embora tenha sido criado um keyframe aqui, isto não será necessário. Por isso, dê um clique sobre ele para confirmar sua seleção. E então pressione a tecla Delete para removê-lo. Vamos continuar a animação. Dê um clique na seta do grupo Range Selector 1. Este grupo permite definir o intervalo de tempo e a aplicação da animação. Clique no botão Stopwatch do parâmetro Start. Neste parâmetro, definimos que a animação começa a partir da primeira letra digitada. Mas, para isso, o valor de N deve ser 100%, enquanto alteramos o valor do parâmetro Start. Se desejarmos uma animação inversa, basta alterar os valores do parâmetro End, enquanto mantém Start em 100%. O parâmetro Offset limita a aplicação da animação ao bloco todo ou apenas a partes dele. Clique no Timecode para alterá-lo. Digite nele o seguinte, 900. Pressione a tecla Enter para confirmar. Dê um clique no parâmetro Start. Digite agora o seguinte valor, 100. E confirme pressionando Enter. Deixe que eu altere o timecode para continuarmos. Neste momento, precisamos apenas que o estado da animação seja mantido, sem alteração. Para isso, clique no botão Add or Remove Keyframe at Current Time. Este botão adiciona um keyframe idêntico ao anterior, fazendo com que o texto fique estático durante 1 segundo. Novamente, deixe-me alterar o timecode. Aqui, o parâmetro Start deve voltar a 0. Clique sobre ele, então. Digite o valor para ele, 0. E pressione a tecla Enter. Muito bem, as definições para esta animação estão concluídas. Logo veremos como ela ficou. Agora vamos passar para outro texto, com mais uma animação diferente. Antes faremos alguns ajustes rapidamente. Já alteramos o timecode e também ajustamos o posicionamento de início da camada modelo 1 para que ela comece a aparecer junto com o último texto. Selecione a ferramenta Horizontal Type para inserir mais um texto. Clique aqui para posicionar o cursor. Digite o seguinte texto, Novo estilo.
Selecione o texto clicando aqui e arrastando até aqui. Vamos aplicar rapidamente algumas alterações de formatação. Clique na seta desta caixa de listagem. Mova a barra de rolagem até aqui em cima. Selecione a fonte Cooper Black. Clique na caixa Size. Digite um novo tamanho, 110. Pressione a tecla Enter para confirmar. Ative a ferramenta Selection. Mova o texto para esta posição. Mova também o início da camada até o ponto do CTI. Vamos aplicar a animação a esse texto. Dessa vez, usaremos o recurso de animação 3D. Para aplicar este efeito, clique na seta da camada. Clique no botão Animate. E habilite esta opção, Enable Per Chart 3D. Observe no texto algumas setas de indicação. Estas setas ajudam a controlar a rotação para aplicar o estilo 3D. Mas para controlar de forma simples isso, clique novamente em Animate. Clique dessa vez em Rotation. Veja que temos como alterar os 3 eixos de uma imagem tridimensional. Clique no segundo parâmetro de Y-Rotation. Digite o seguinte valor nele, 180. Pressione a tecla Enter para ver o resultado. Veja que com isso giramos o texto e ele aparece invertido agora. Continuando, clique na seta do grupo Range Selector 1. Clique no botão Stopwatch do parâmetro Start. Vamos configurar o tempo da animação. Deixe que eu altere o timecode para nós. Agora clique em Start. Digite o valor 100. Pressione novamente a tecla Enter. Note que temos aqui um botão para adicionar novos parâmetros. Vamos adicionar outro parâmetro então, para conseguir o resultado que desejamos. Clique no botão Add. Escolha a opção Blur. Este parâmetro controla o desfoque aplicado ao objeto. Dê um clique no primeiro valor do parâmetro Blur. Digite o seguinte, 250. Isso fará com que o texto fique com desfoque adequado conforme a animação ocorrer. Pressione a tecla Enter. Bem, nossa animação está finalizada. Para darmos apenas mais um retoque no texto com um recurso ainda não mencionado, deixe que eu reduza a visualização das camadas. Agora sim, aqui temos um botão chamado Transfer Control Pane. Ele exibe a coluna More, que permite a utilização dos modos de mistura de camadas. Essas misturas podem dar aparências bem diferentes aos elementos, dependendo do conteúdo e cores envolvidos nas camadas. Clique sobre ele para observarmos melhor. Veja que ele exibiu algumas colunas, mas a que nos interessa é a primeira delas. Para cada camada, podemos escolher um modo de mesclagem se desejarmos. Clique na caixa More da camada Novo Estilo. Veja quantas opções temos aqui. Selecione, por exemplo, a opção Multiply. Veja como o texto se comporta agora devido às cores da camada fundo. Clique novamente sobre o botão More. Dessa vez, selecione a opção Soft Light. Muito bom! Vamos manter esta opção. Podemos agora visualizar como ficou nossa produção. Clique neste botão para voltar o CTI ao primeiro quadro.
Então clique no botão Play. Muito bom, conseguimos um trabalho de qualidade sem muitas dificuldades. Espero que tenha gostado dos recursos que viu até agora. O trabalho com animações utilizando propriedades e parâmetros dos objetos é muito útil. E a aplicação em textos é algo bastante comum. Treine bastante estes recursos, pois lhe serão de grande ajuda. Veremos ainda muitos outros recursos de animação para nossas composições. Como não vamos mais usar os recursos de camada exibidos, desative este botão clicando sobre ele novamente. Vamos salvar nosso projeto para finalizar nossa aula. Pressione as teclas Ctrl S. Olá, que bom revê-lo. Nessa aula, vimos algumas opções de trabalho com textos usando alguns dos recursos que já conhecemos e também outros. Não deixe de rever o conteúdo. Até a próxima. Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.